9 minutos. Pan News em Revista. Economia. E ainda sobre economia, já está em vigor a lei que muda a tributação de incentivos fiscais no país. O governo aponta que as novas normas são fundamentais para zerar o déficit fiscal. Na linha conosco agora ao vivo está o Alexandre Linhares, ele que é advogado tributarista. Alexandre, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, Igor. É um prazer falar com vocês. Satisfação. Para começar, então, a entender um pouquinho dessas mudanças que já estão em vigor desde o comecinho do ano, doutor, o que é que diz, então, essa lei, né, que era a MP das subvenções, que passou a valer este ano, e que mudanças ela traz, então, para as empresas? Ok, Igor. Essa lei ela trouxe uma grande inovação, que foi a tributação da parcela dos incentivos fiscais das empresas incentivadas. Então, isso quer dizer que uma empresa que se instala em um determinado estado, em troca de um incentivo fiscal, aquele valor que ele deixou de pagar de ICMS, antigamente, não era tributado pela Receita Federal, não era tributado com 43%. Na verdade, nunca foi tributado. E com a entrada em vigor dessa lei 14.789, essa parcela de incentivo, esse valor do ICMS que deixou de ser pago, por exemplo, vai passar a ser tributado com os tributos federais, Imposto de Renda, CSL, PIS, COFINS, que totaliza aí 43% sobre o valor do incentivo. E de que forma, então, Alexandre, as empresas elas são impactadas na prática, né, por essa mudança? Quem é que deve sofrer o maior impacto? São as pequenas empresas, as médias? São as empresas que têm incentivos fiscais, aquelas empresas que, em troca com o governo do estado, desenvolveu um empreendimento econômico, fez os seus investimentos de implantação, de modernização no Parque Fabril e, em troca, recebeu o direito de não pagar determinada parcela de imposto do ICMS por um prazo de X anos, normalmente 10 anos. E o que se tinha, o impacto nessas empresas é que elas esperavam não pagar imposto de renda, PIS, COFINS e CSL sobre o valor do ICMS, que é um tributo estadual, que deixou de ser pago para o Estado. Então, antes elas não pagavam e agora elas estão pagando. O impacto é que elas vão ter um aumento da carga tributária que não deu tempo delas se planejarem. Foi uma medida muito de urgência do governo federal para cobrir as fontes de custeio para o rombo orçamentário, e isso não estava na planilha delas, né? Não estava planejado. Isso pegou as empresas realmente de surpresa. Então, isso foi que gerou um impacto muito grande e vai ter consequências, claro, no resultado dessas empresas. E essas consequências podem resultar também em diminuição de investimentos, em desindustrialização dos estados menos desenvolvidos, ou até mesmo diminuição da mão de obra, né? Sim, sim. Além dessa questão do déficit fiscal, Alexandre, que o governo pretende zerar, né, com essa medida, por que essa medida, por quais outras razões essa medida aí, dessa mudança da lei, também é importante para o governo, né, encabeçado aí esse projeto pelo ministro Fernando Haddad? A missão do ministro era encontrar fontes de custeio para cobrir o rombo orçamentário. Então, ele tinha que encontrar várias medidas que, ao final, pudessem zerar esse rombo. Dentre essas medidas, eles noticiaram que o fim da isenção federal sobre os incentivos seria uma medida que iria arrecadar, pelo menos ali, uns 60 bilhões necessários para o déficit, que chega a quase 200 bilhões agora, né? Nas últimas informações publicadas pela imprensa. Então, essa é a questão, que ele buscou nessa tributação, buscou onerar as empresas produtivas, quem gera emprego e renda para o país, o custo de cobrir esse rombo orçamentário, né? Quando você tem, na verdade, despesas maiores do que as receitas a serem arrecadadas pelo governo. Para você que ligou o rádio agora, estamos conversando com Alexandre Linhares,
advogado tributarista, falando sobre a lei que muda a tributação de incentivos fiscais no Brasil, que já está em vigor desde o dia 1º de janeiro. Doutor, para quem pegou nossa conversa pela metade, vamos aqui então relembrar um pouquinho. Essa lei, antes de se tornar lei, era uma MP, medida provisória, não é? Chamada de MP das subvenções. Vamos explicar lá da base o que são subvenções e como essa subvenção dos estados afeta a União, como é que ela impacta o governo federal. Bom, Igor, na verdade, a União resolveu tributar um valor que ela nunca na história do orçamento federal foi arrecadado, né? As receitas de subvenções estaduais, elas nunca foram tributadas, elas nunca constaram como fonte de custeio do orçamento federal. Então, não se pode dizer que é uma medida para recuperar uma fonte de custeio. É uma fonte de custeio nova. E essa fonte de custeio nova para a arrecadação federal impacta diretamente nas empresas que estão instaladas naqueles estados que oferecem incentivos fiscais. Então, é chamado de subvenção para investimento o valor que o Estado garante para as empresas de desoneração do imposto. Por exemplo, digamos que eu me instale aqui no estado do Ceará e o estado do Ceará me garanta uma isenção de ICMS de 75%. Então, se no final do mês eu apurei R$1.000 de ICMS a pagar, por conta do meu incentivo de 75% de isenção ou diferimento, eu só vou pagar 250. Os outros 750, ele é contabilizado no meu balanço como receita de subvenção para investimento. Esse valor que o Estado do Ceará abriu mão, né, no meu exemplo aqui de 750, é um valor que pertence ao Estado do Ceará. Era um valor de ICMS e que o Estado trocou com a empresa pelo fato dela se instalar no Ceará, desenvolver um empreendimento econômico, fazer uns investimentos, gerar emprego e renda e aumentar o consumo de energia, enfim, trazer um desenvolvimento econômico para a região. Então, em relação a essa troca, né, do investimento pela subvenção, você tem o direito de não pagar essa parcela do ICMS. Porém, a Receita Federal resolveu tributar, então, essa parcela do imposto, a parcela que o Estado abriu mão. Então, aí é onde está a ilegalidade da situação. Ilegalidade essa que, de certa forma, o próprio Poder Judiciário decidiu a questão de forma parcial para o contribuinte. Né? A questão chegou a ser já decidida pelo STJ, no sentido de que somente alguns tipos de incentivos fiscais não poderão ser tributados pela Receita Federal, que era o caso de incentivos da modalidade crédito presumido. Então, quando um Estado concede um incentivo do tipo crédito presumido, quando ele dá um crédito presumido para a empresa, esse incentivo não pode ser tributado pela Receita Federal. Mas essa nova legislação não trouxe nenhuma distinção, não trouxe nenhuma ressalva, nenhuma exceção. Ela simplesmente está dizendo que todo e qualquer incentivo fiscal que uma empresa recebe, com exceção dos federais, devem ser tributados de imposto de renda, CSL, PIS e COFINS, o que totaliza mais ou menos um percentual de 43%. Mas essa lei também, Igor, ela devolve para esses contribuintes que foram tributados um pedaço em forma de crédito. A Receita Federal te cobra 43% sobre essa parcela do incentivo, mas te devolve 25% sobre algumas condições. Ela acaba ficando aí, então, com um ganho de 18% sobre essa parcela das subvenções para investimento. É a parcela que vai cobrir, então, o rombo orçamentário. Perfeitamente. E esse impacto, Alexandre, ele seria maior nas empresas que ficam aqui na região Nordeste ou não tem diferença? Igor, tem muita diferença. É um impacto que as empresas vão fazer os seus cálculos, vão analisar os seus balanços, vão ter os seus resultados e podem, né, chegar à conclusão
de que permanecer no estado do Ceará não faça mais sentido para o negócio delas. Vou dar um exemplo. Imagina que eu sou uma empresa de calçados, que eu vim da região sul para me instalar no Ceará, e eu desenvolvo aqui, então, 20 mil empregos no meu empreendimento econômico. Recebi do Estado do Ceará um incentivo fiscal de 10 anos e que, historicamente, eu nunca paguei tributo federal sobre essa parcela do incentivo. Isso está, portanto, no meu planejamento financeiro. E agora, eu vou pagar. Só que o que me motivou a vir trazer a minha empresa para o Estado do Ceará foi exatamente o valor do incentivo fiscal na sua integralidade. Só que eu só vou receber agora, na prática, metade desse incentivo. E o fato de eu perder metade desse incentivo vai ter impactos na minha decisão de continuar ou não no estado do Ceará. Por quê? Porque algumas empresas que estão instaladas aqui, elas compram os seus produtos da região sul e sudeste. E os produtos acabados que elas produzem, elas vendem para o sul e sudeste. Ou seja, não faz sentido para o negócio trazer uma indústria que tem como fornecedores a região sul-sudeste e ter como clientes a região sul-sudeste. Eu teria que estar instalado na região sul-sudeste, mas eu só vim para o estado do Ceará por conta desse incentivo, que na época, até o ano passado, era na sua integralidade. Agora eu preciso fazer conta para saber se faz sentido financeiramente eu continuar no estado do Ceará. Perfeitamente. Conversamos então com o advogado tributarista Alexandre Linhares, explicando a nova lei que muda a tributação de incentivos fiscais para as empresas aqui no Brasil. Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, participação aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Forte abraço. Abraço, Igor. Prazer foi meu. Satisfação é nossa.